Neste vídeo buscaremos entender por que Jefté resolveu fazer um voto sem pensar e acaba tendo que sacrificar sua filha, coisa que na Torá ou nas leis de Deus não é aceito. Usaremos as escrituras e os Midrashim, tradição judaica, para entendermos melhor o voto de Jefté e o sacrifício de sua filha virgem. Já para começar falando de Jefté, o capítulo anterior, Juízes 10, o povo de Israel estava voltado para os serviços aos deuses dos outros povos. Os Baais, Astartes, aos deuses de Aram, os deuses da Sidônia, aos deuses de Moabe e muitos outros. Israel estava mergulhado na idolatria. Devido à idolatria de Israel, Deus fica em cólera com seu povo e os entrega nas mãos dos povos. Estes oprimem e maltratam os filhos de Israel por 18 anos. Diante disso, o povo clama ao Todo-Poderoso. Se livram dos deuses que estavam idolatrando e o Criador se compadece do sofrimento deles. E aí entra Jefté. Ele se torna líder do povo de Israel. Bem, é um prazer imenso ter você aqui em mais um vídeo do canal para buscarmos por informações, curiosidades e entendimento no mundo das escrituras sagradas. Para os novos inscritos, eu me chamo Hudson. Se você tiver sugestões de temas e formato de vídeo, só deixa aí nos comentários sua opinião. Então vamos lá. Em Juízes 10:17 aprendemos que os amonitas estão sitiando Gileade. Em resposta, os líderes de Gileade decidem que o homem que começar a guerrear contra os amonitas se tornará o cabeça de todos os habitantes de Gileade. Jefté é apresentado no capítulo 9 como um guerreiro capaz, em termos bíblicos, um grande elogio. A desgraça de Jefté é ser filho de uma prostituta. Seu pai, Gileade, teve vários filhos de sua esposa, e quando esses meninos cresceram, expulsaram Jefté para que ele não herdasse de seu pai. Jefté foi forçado a fugir e se estabelecer na terra de Tob. Ao seu redor, uniram-se homens vazios, literalmente bíblico, presumivelmente sem terra ou sem lugar na sociedade. Quando as incursões dos amonitas se tornaram mais urgentes, os anciãos de Gileade convidaram Jefté, que presumivelmente desenvolveu uma reputação de guerreiro, a voltar da terra de Tob e lutar em seu nome. Jefté conhecia a decisão anterior dos líderes de Gileade, de tornar aquele que começa a lutar contra os amonitas o cabeça de todo o povo. O título de líder representaria sua completa reabilitação como figura de liderança da sociedade, apesar de suas origens. Isto explicaria o que estava pessoalmente em jogo para ele nesta transação, e portanto a sua tentativa subsequente de garantir o sucesso através do seu voto a Deus. Então o Espírito do Todo-Poderoso veio sobre Jefté na travessia de Gileade em direção aos filhos de Amon, e ele fez um voto para o Todo-Poderoso. Se Deus entregar os filhos de Amon em minhas mãos, aquele que sair primeiro pela porta da minha casa e vier ao meu encontro, caso eu retorne em paz do combate contra os filhos de Amon, este será consagrado ao Todo-Poderoso, e eu oferecerei em holocausto. Pois aí está o voto inconsequente de Jefté. Vamos agora para as fontes. Em Bereshit Rabá 73 diz: há 4 que fizeram votos, 2 fizeram votos e perderam, e 2 fizeram votos e lucraram. Jacó fez um voto e perdeu, Jefté fez um voto e perdeu, Ana fez um voto e lucrou, Israel fez um voto e lucrou. No Midrash Tarhumam Buber diz: quando alguém vota explicitamente, isto se refere à Torá, porque quando alguém é estudioso da Torá, literalmente filho da Torá, ele aprende como adquirir vidas. E assim você encontra no caso de Jefté, o Gileadita, porque ele não era o estudioso da Torá, ele perdeu sua filha. Naquela época, o Todo-Poderoso estava zangado com ele. O Criador disse: se tivesse saído de sua casa um cachorro, um porco ou um camelo, ele teria me oferecido. Deus então convocou sua filha até ele, conforme declarado em Juízes 11, 34 e 35. E sua filha saiu para encontrá-lo, toda feliz, com tamborins e dançando. Quando Jefté viu sua filha, ele rasgou suas vestes e exclamou: eu abri meus lábios para fazer um voto ao Criador, e agora nem tem como me retratar. Mas Finéias não estava lá? No entanto, Finéias disse: sou sumo sacerdote, e filho de sumo sacerdote. Devo me humilhar e ir para um ignorante? Mas Jefté disse: eu sou o chefe das tribos de Israel, e o chefe dos magistrados. Devo me humilhar e procurar um plebeu? E entre os dois morreu aquela pobre mulher. Então os dois eram responsáveis pelo sangue dela. No caso de Finéias, o Espírito Santo deixou. No caso de Jefté, seus ossos foram espalhados, conforme afirmado em Juízes 12:7.
e ele foi sepultado nas cidades de Gileade. A filha de Jefté citou a Torá para ele de cabo a rabo, deu exemplos dos patriarcas, tentou convencer ele de todas as formas que estava errado isso, mas ele não lhes deu ouvido. Ela lhe disse: deixe-me ir a um tribunal, talvez um deles encontre uma brecha para suas palavras, assim afirmado em Juízes 11:37. Deixa-me só por 2 meses, para que eu possa ir e descer aos montes. Rabino Levi ben Berechiah disse: existe alguém que desce as montanhas? Não se sobe as montanhas? Então qual é o significado de descer as montanhas? Estes representam o Sinédrio, como no uso de Miqueias 6:2. Ouçam, ó montanhas, o processo do Criador. Ela foi até eles, mas eles não encontraram uma brecha para desfazer sua promessa. Portanto, é com referência a ele que a Escritura diz, em Provérbios 28:3. Um pobre que explora o indigente é uma chuva torrencial que nunca deixa pão. Este é Jefté, já que ele era pobre na Torá. Ele era um mero broto de sicômoro. Quem fez com que Jefté perdesse sua filha? Ele mesmo, porque não estudou a Torá. Pois se ele tivesse estudado a Torá, ele não teria perdido sua filha. No Geviá Kesef diz: até mesmo Jefté, que não era considerado mau, mas apenas vaidoso, por não ser sábio, na verdade, pretendia cumprir a vontade do Todo-Poderoso quando jurou, dizendo: tudo que sai das portas da minha casa para encontrar-me será do Criador, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté não considerava o sacrifício de um ser humano uma abominação ao Criador, de modo que quando disse isso mais tarde, não foi específico, pois nunca lhe ocorreu que pudesse ser sua filha, como de fato aconteceu. Seu destino prova sua falta de sabedoria, pois, apesar de tudo, se ele tivesse sido sábio, teria revogado o seu voto. Em vez disso, ele imaginou que a consumação de seu voto fosse um ato de grande piedade. Enquanto Jefté lia este episódio, do Gênesis em particular, após lê-lo, ele não estava ciente desta causa final, pois considerava que a prevenção de Abraão pelo Criador era apenas um ato de misericórdia por ser Isaque, filho único na velhice de Abraão. Então Jefté pensou que quem quer que fizesse isso seria mais louvável e piedoso, especialmente para alguém como Jefté, um jovem no auge. É possível que Jefté esperasse que um anjo lhe chamasse: não estenda a mão sobre essa moça, e tenha continuado a esperar por isso. Não há dúvida do fato de que está escrito que a donzela disse: lamente minha virgindade, eu e minhas companheiras, pois estas não eram outras senão Miriam e suas companheiras Uda e Débora. Ela era apenas uma completa tola, assim como seu pai, e a razão pela qual ela não lamentou sua morte iminente foi que ela imaginou que seria salva, e assim alcançaria o nível de Isaac. Ela chorou em vez disso sobre sua virgindade que seria destruída na passagem pelo fogo, e impediria o prazer que de outra forma teria sido obtido por um dos jovens por ela amados. O fato de não estar escrito que Jefté construiu um altar não representa um problema, pois o autor do livro dos Juízes era um homem sábio, para quem era mais do que suficiente escrever sobre este assunto usando termos e palavras ocultas. No hebraico, neder, um voto, é usado na Bíblia para uma promessa feita a Deus de realizar alguma ação, bem como para uma proibição que uma pessoa impõe a si mesma de se abster de algo que de outra forma seria permitido. O primeiro é contrastado na Mishnah com o Nedavá, a oferta voluntária, enquanto o último é diferenciado do Shevuá, o juramento. A distinção entre esses dois parece ser na maioria técnica, mas tem consequências de longo alcance na esfera prática. No voto, a pessoa proíbe a si mesma a coisa declarando: eu tomo sobre mim. No juramento, ele se proíbe de fazer isso dizendo: juro fazer isso ou não fazer isso. É com a segunda categoria de voto que o Talmud se preocupa na maioria, e a qual esta entrada está confinada. A enorme importância do voto e suas graves consequências refletem-se no fato de que todo um tratado no Talmud, composto por 11 capítulos na Mishnah e 91 fólios na Guemará, é dedicado a ele, ao qual é dedicado um tratado separado. As leis bíblicas dos votos podem ser encontradas em Números 30, 1 a 16. Nenhuma disposição explícita é feita lá para absolvição de votos. A Bíblia permite apenas a anulação de um voto no caso de uma mulher solteira por seu pai e uma mulher casada por seu marido, desde que ele o tenha feito. Não obstante, os rabinos desenvolveram um elaborado mecanismo para a absolvição dos votos.
embora admitissem francamente que as regras sobre a absolvição dos votos pairam no ar e não tem nada que as apoie. O primeiro voto mencionado na Bíblia é a de Jacó, em Gênesis 28:20, e recebe o consentimento direto de Deus, Gênesis 31:13. Assim, no que diz respeito ao voto trágico de Jefté, não há nenhuma sugestão de que foi errado de parte dele fazer isso, embora o Midrash declare que ele poderia ter sido absolvido por Finéias, o sumo sacerdote, e apenas o orgulho tolo e pessoal de ambos impediu que isso foi feito. Em conclusão, existem duas opiniões sobre isso. A primeira opinião entre os comentaristas é que, depois de ela ter lamentado sua virgindade à luz do mandamento bíblico de ser frutífero e multiplicar-se, que ela agora não seria mais capaz de cumprir. Jefté matou a sua filha num ato de sacrifício humano. A outra opinião contrária é de que a filha de Jefté foi oferecida a Deus, da mesma forma que Samuel foi oferecido após o nascimento, e passou o resto de sua vida em reclusão. Isto se baseia em considerações como chorar por sua virgindade não faria sentido se ela estivesse prestes a morrer. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários, e deixe aí também sua opinião sobre esse assunto.